Hoje, na segunda aula da nossa bruxinha Mel, a gente vai unir as perninhas da nossa bruxinha, fazendo a união das perninhas para ela ter movimento de sentar. Vai subir corpinho e fazer a sainha dela, que é uma sainha aqui em 3 camadas, tá? Nessa aula, a gente vai trabalhar com os fios preto e roxo, mas lembrando que se tu quer o código das cores e os fios que eu estou utilizando para confeccionar essa boneca, toda a lista completa de material, é só clicar na descrição desse vídeo que tem relação completinha de material, junto com o link da playlist com as aulas da Bruxinha Mel, para ficar mais fácil o teu acesso. E se tu não é inscrito no canal, nem preciso te convidar para se inscrever, para não ficar de fora de nenhuma aula, nenhuma receita. Se tá chegando agora e é iniciante, quer amigurumis mais fácil, aqui na descrição tem o link do meu novo canal aqui do YouTube, onde eu só dou aula para iniciantes no mundo do crochê e amigurumi. Então, vai lá conhecer meu novo canal e já se inscreve lá também, tá? Então, eu não vou me espichar, não vamos alongar, vamos para nossa aula, que é o que importa. Bora crochetar, vem comigo! Então, meninas, da onde a gente parou da nossa última aula, a gente fez as perninhas, os braços, e agora a gente vai unir as perninhas da nossa bruxinha, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, na primeira perninha que a gente fez, a gente vai definir assim, a perna direita e esquerda. Eu vou ter como parâmetro pra mim, na perna direita, que eu fiquei na agulha, a última perna que eu fiz vai ser minha perna direita. Vocês vão ver assim, vão ver qual perna que se encaixa mais pra cada posição, porque elas se alinham, tá? Quando vocês botarem assim, vocês vão ver que uma fica melhor pra direita, uma fica melhor pra esquerda, e é isso que vocês vão fazer, tá? Então, da primeira perna que eu fiz, que eu cortei o meu fio aqui, ó, eu vou dobrar ela assim, ó, bem no meinho, pra ver se ela tá no meio, ó. Assim. Isso daqui, esse meio aqui vai depender da tensão do ponto de vocês, vai depender da agulha que vocês usarem e do fio. Então, esse meio aqui pode variar, por isso que vocês têm que fazer isso, ó. Vão dobrar assim, ó, bem assim no meio da peça, e vão ver se o final da carreira tá no meio. No caso aqui, a minha tá bem no meio, ó, parou bem no meio, mas pode acontecer de não parar, daí vocês caminhem mais uns pontinhos até chegar no meio. Porque a gente vai fazer a emenda sempre aqui no meio, ó, o acabamento aqui no meio, porque depois vai ficar no meio das perninhas e não vai aparecer o acabamento do nosso fio. Então, o fio que eu cortei, essa foi a primeira perninha que eu fiz. Eu vou introduzir esse fio na minha agulha, assim. E vou dar o acabamento aqui, porque ela já parou bem no lugar que eu preciso que ela pare, tá? Então, eu não preciso caminhar ponto nenhum aqui. Então, aqui, eu vou pular o primeiro ponto, vou vir no segundo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás, assim, por baixo do meu ponto. Vou puxar esse pontinho, agora eu vou vir aqui, ó, pela alcinha de trás aqui do meu último ponto e vou passar também aqui. E também vou passar aqui embaixo, numas laçadinhas por dentro do meu trabalho pra esconder já esse fio, ó. Agora, eu vou ajustar aqui a tensão desse falso ponto aqui, ó, porque a gente criou aqui um falso pontinho. Vou ajustar a tensão dele e vou passar mais um pouquinho aqui por entre os pontos aqui dentro, ó. Esse acabamento aqui a gente já fez algumas vezes, então, é um acabamento bem tranquilo, tá? Ó, passei ali, tranquei, vou tocar lá pra dentro, trancar na minha fibra. Vou ajustar aqui esse falso pontinho, ó, pra ele ficar direitinho. Tá pronto aqui o acabamento da primeira perna. Este fio aqui eu vou cortar o excesso dele, assim. E agora eu vou pra próxima perna, que eu vou fazer o acabamento nas duas perninhas. Só que nessa perninha aqui que eu deixei na minha agulha, quando eu colocar a perninha assim, ó, pra ajustar elas, ele cai aqui no final, ó. Tá vendo que ele fica aqui no final? Eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele fique aqui no meio. Então, eu vou caminhar uns pontos aqui, crochetar uns pontinhos até ele chegar lá no meio, ó. Tá? Então, vocês sempre vão fazer isso. Em uma das pernas, vocês vão caminhar uns pontinhos pra chegar aqui no meio, ó. Que eu quero que todos os meus acabamentos fiquem aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar uns pontinhos a mais até chegar ali, tá? Esse número de pontos que eu vou trabalhar aqui no meu varia, tá? Pode ser outro número de pontos no de vocês, por isso que vocês têm que cuidar. O importante é que vocês sempre parem com um fio aqui no meio, tá? Não importa quantos pontos vocês vão trabalhar, façam esse acabamento. No meu aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu ver se caiu bem no meio. Não, mais um ponto tem que fazer aqui. E 8. Então, fazer mais um aqui. 8. E agora sim, ele tá bem aqui no meio. Agora, eu também vou cortar este fio e fazer o mesmo acabamento que eu fiz ali na outra perninha, tá? Então, vou fazer o acabamento do meu aqui
igual eu fiz nessa daqui e já retorno. Então, aqui, ó, acabamento devidamente feito, então, das duas perninhas, sempre pro lado interno das perninhas, ó, os dois acabamentos ficaram pro lado de dentro, pra que depois aqui nas laterais, a gente tenha laterais lisas sem acabamento, fica mais bonito, tá? Então, vamos cuidar pro nosso acabamento ficar assim, bem no meinho. Minhas pernas estão bem alinhadinhas, agora a gente vai começar a unir ela e já vamos unir com o fio preto, que vai ser a cor do vestidinho dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma laçada aqui fora do meu trabalho, assim. E vou vir aqui na primeira perninha, ó, lembra que o acabamento é sempre pra dentro, tá? E vou dobrar minha perninha assim, ó. Novamente, cuidando pra que ela fique, ó, bem retinho o pezinho lá na frente. Dobrado assim, eu vou pegar o ponto aqui do meio. Assim, ó. Vou puxar essa minha laçada. Assim. E também vou fechar ela aqui, ó. Pra deixar ela bem firme, tá? Agora, aqui mesmo onde eu fiz a minha laçada, eu vou entrar de novo, pegando o ponto aqui. E também vou pegar o próximo ponto lá da frente, ó, na mesma direção. Porque eu vou costurar aqui em pontos baixos. Então, eu pego lá na frente, ó, o ponto também. E faço aqui o meu primeiro ponto baixo, costurando os dois lados, ó. Assim. Este fiozinho aqui eu vou levando junto aqui e já vou trancando ele. Agora, eu venho de novo aqui no próximo ponto aqui e no próximo ponto lá da frente. Porque eu vou costurar aqui com 10 pontos baixos, pegando sempre o ponto aqui de trás e o ponto lá da frente, ó. Então, eu fiz 2, pego o ponto aqui, o ponto lá na frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui bem no cantinho eu vou colocar o meu 10º pontinho. Bem no pontinho do canto também. Meio apertadinho, mas dá. Ó, e 10. E 10 pontinhos. Então, eu costurei a perninha aqui com 10 pontinhos. Esse daqui, eu já levei junto aqui, dando o acabamento dele. Então, eu já posso cortar aqui também, ó. Já estamos com o fio rematado. Já ganhamos tempo aqui no acabamento, tá? Então, eu fiz 10 pontinhos nesta perna. Agora, eu vou subir aqui 2 correntinhas. Não vou apertar muito essas correntinhas, porque eu preciso trabalhar nelas. Então, eu vou fazer correntinhas mais folgadas, ó. 1 e 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na outra perna e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dobrar bem no meio aqui a minha perna, para que ela fique bem retinha, ó. Ela tem que ficar bem alinhadinha. Vou pegar o pontinho aqui e o pontinho lá da frente e vou costurar essa perna aqui do mesmo jeito que eu costurei a outra, com 10 pontos baixos. Vou puxar bem esse fio aqui, pra não ficar largo esse primeiro ponto, ó. 1, 2, 3, 4, deixa eu arrumar essa minha fibra aqui que tá... Vou dar uma ajustada aqui que tá pegando junto a minha fibra aqui. Vou botar ela mais pra dentro, aqui, que ela tá me atrapalhando. Senão fica feio, né? Então, eu fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui no cantinho também, ó. 10 pontinhos desta perna aqui, tá? Então, foram 10 aqui, 2 correntinhas e 10 nessa perna. Agora, aqui, então, eu fiz a minha primeira volta do corpinho unindo as perninhas.
Quem achar que com o fio preto tá ficando muito difícil de enxergar e tiver dúvida, volta aí na segunda aula que a gente fez aqui da boneca Emília, que a união das pernas é a mesma, tá? Então, se tiver um pouquinho de dúvida aqui por causa da cor do fio, é só voltar ali na aula da Emília e dar uma olhadinha, porque lá tá mais fácil com o fio que eu trabalhei lá de enxergar. Então, agora eu vou fazer o quê aqui, ó? Cheguei aqui no final, eu vou dar uma correntinha aqui pra mim virar com mais facilidade. Vou virar o meu trabalho pra frente agora, pro lado da frente, e agora eu vou começar a trabalhar aqui pelo lado da frente das correntinhas. Tá, e das correntinhas não, do meu ponto. E daí eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui, ó, só a alcinha da frente do meu ponto e vou trabalhar 10 pontos aqui nessa perninha pelo lado da frente, ó. Aqui tá o meu pontinho, lá tem a alça de trás e a alça da frente. Eu vou pegar só a alça da frente aqui do meu ponto e vou trabalhar, ó. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontinhos desta perninha pegando só na alça da frente, tá? Agora, eu tô aqui, ó, nas duas correntinhas que eu trabalhei, ó. Então, eu vou cuidar para essas correntinhas não estarem torcidas. Deixa eu ver se as minhas não estão torcidas aqui. Não estão. E agora, eu vou fazer um ponto para cada correntinha, também pegando só essa primeira alcinha aqui da correntinha, porque depois a gente vai usar a outra lá para trás também, ó. Aqui, ó. Então, eu pego aqui só a alcinha da minha correntinha e faço 1 e 2, porque são duas correntinhas, né? E agora, eu vou repetir desse lado a mesma coisa que eu fiz aqui. 10 pontos pegando só na alcinha da frente desta perninha aqui também, tá? Então, eu vou fazer os 10 pontos aqui pela alcinha da frente, igual a gente fez nessa daqui. Feito aqui os 10 pontos da segunda perninha, então, pela parte da frente, agora eu vou girar o meu trabalho. E agora, eu vou vir trabalhando aqui atrás, nas alcinhas que ficaram aqui atrás. Acho que vocês não vão enxergar por causa do fio preto, mas aqui atrás, vocês vão olhar assim, vão ver que ficaram as alcinhas de trás. E é nessas alcinhas que a gente vai trabalhar agora. Só cuidem pra não pular nenhuma alcinha, ó. Então, aqui, ó, já vou vir direto no primeiro aqui, ó. Na primeira alcinha, primeiro ponto. E vou fazer 10 pontos nesta perninha aqui pela parte de trás, ó. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontinhos nesta perninha aqui. Agora, eu vou fazer os 2 pontos das correntinhas que ficaram aqui também, ó. Eu tenho 1 e 2 pontos nas correntinhas, então, vou vir aqui no primeiro e vou fazer, ó. 1 e... Deixa eu enxergar aqui, que eu não tô conseguindo enxergar o ponto. 2, preta danado, né, gente? 2 pontos das correntinhas, tá? E agora, eu vou repetir aqui os 10 pontos pela parte de trás desta perninha aqui, ó, das laçadinhas dessa perninha. Então, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço aqui agora, os 10 pontos desta perninha. Finalizei aqui os 10 pontos da segunda perninha, então, pela parte de trás, e meu trabalho ficou assim. Então, a gente fez aqui no nosso trabalho 10 pontos pegando nas alcinhas da frente dessa perna, 2 nas partes da frente da correntinha e 10 nessa daqui.
A gente girou, fez 10 na parte de trás, 2 nas correntinhas na parte de trás e 10 na parte de trás. A gente tem no total aqui do nosso trabalho agora 44 pontos no total, tá? E agora a gente vai trabalhar na terceira volta do nosso corpinho, que essa aqui foi a segunda volta, né? Agora a gente vai pra terceira volta do nosso corpinho. E na nossa terceira volta eu já vou vir direto aqui, ó, no primeiro pontinho do meu trabalho. Como eu falei, o fio é preto, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado pra não pular nenhum ponto. E vou iniciar a minha terceira volta aqui trabalhando 10 pontos baixos. Então, fiz 1, 2. Eu aconselho que vocês trabalhem com um marcador de pontos, né? Principalmente pelo fio ser preto, né? É muito fácil da gente se perder. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Agora, eu vou trabalhar aqui, tem os 2 pontos das 2 correntinhas da parte da frente. Em cada um desses pontos, eu vou botar um aumento, ou seja, eu fiz 10 pontos, agora eu vou fazer 2 aumentos seguidos, ó. 1 e 2 aumentos consecutivos. Agora, eu vou trabalhar 20 pontos no total. Então, vim aqui fazer 1, 2, e vou seguir até fechar 20 pontos e cair aqui atrás. Feitos os 20 pontos aqui, eu caí aqui na parte de trás, agora, de novo, nos 2 pontos das 2 correntinhas. E aqui, novamente, eu vou fazer 2 aumentos, tá? Então, eu venho aqui e faço um aumento. E no próximo, mais um aumento. 2 aumentos seguidos. E agora, eu vou encerrar aqui a minha volta trabalhando 10 pontos baixos até o final, tá? Então, eu vou seguir agora em ponto sobre ponto por 10 pontos até chegar no final. Então, agora, sobre os meus 48 pontos, que é o que eu tenho aqui no meu trabalho, né? Eu vou trabalhar aqui da volta de número 4, que é a próxima volta que segue aqui, até a volta de número 14 de ponto sobre ponto. Então, no total aqui, a gente vai subir 11 voltas de 48 pontos. A gente vai agora, então, só subir aqui o nosso trabalho em voltinhas de ponto sobre ponto. No total, são 48 pontos que a gente tem no nosso trabalho e a gente vai seguir por eles, então, por todas as nossas voltas. Cheguei aqui no final, então, das minhas 11 voltas de ponto sobre ponto, meu trabalho está assim. Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu vou cortar o meu fio e vou dar um acabamento, igual a gente fez o acabamento das perninhas aqui, eu vou fazer o acabamento do fio preto aqui, tá? Porque a gente vai mudar o início da nossa volta. Então, aqui, vou só dar o acabamento na lateral aqui, porque a gente vai voltar a trabalhar aqui atrás da nossa peça, tá? Fazer o acabamento igualzinho eu fiz da minha perninha. Então, aqui, ó, fiz o acabamento na minha lateral, tá? Do meu fio, meu falso pontinho aqui. E agora, a gente vai trocar o início do nosso trabalho aqui pra trás, tá? Bem no meio das perninhas, tá? Pra peça ficar mais simétrica. Por isso que a gente faz esse acabamento aqui agora e troca o início da nossa carreira pra que depois a nossa peça fique bem simétrica. Então, eu vou dobrar assim, ó, meu corpinho assim no meio, pra mim chegar bem no meio, aqui no meio das pernas atrás, tá? Então, eu venho aqui, ó, a olho mesmo, consigo mais ou menos definir aonde que é o meu meio aqui, ó. Tá? E daí, eu vou pegar aqui, ó, só a alcinha lá de trás do meu ponto, tá? Vou trabalhar em bloco, a gente já tá acostumado, né? Já viu como é que trabalha em bloco. Então, eu pego só a alcinha de trás do ponto. Vou fechar aqui a minha primeira laçadinha do meu primeiro pontinho. Aqui mesmo, no mesmo lugar, na mesma alcinha lá atrás, eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo. Eu vou fazer aqui uma volta de ponto sobre ponto ainda, tá? Sobre esses mesmos 48 pontos que eu tenho aqui. Porém, eu vou trabalhar sempre em bloco, é pegando, ó, tem a alcinha aqui da frente e a alcinha de trás. Só a alcinha lá de trás do meu ponto e preservando aqui a alcinha da frente, que a gente vai fazer a saia depois, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando essa volta de ponto sobre ponto em bló. Cheguei aqui no final da minha volta em bló, então, que foi a volta de número 15, essa volta que a gente terminou agora. E agora, eu ainda vou trabalhar ponto sobre ponto aqui por mais 4 voltas, tá? Porém, agora eu já faço de novo o meu ponto completo. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto, fazer o meu ponto completinho e vou subir aqui 4 voltinhas. Então, agora a gente vai trabalhar da volta 16 até a volta 19 de ponto sobre ponto no nosso trabalho. Finalizada aqui, então, a minha sequência de 4 voltas de ponto sobre ponto, agora eu vou pra volta de número 20,
E na volta de número 20, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego aqui, ó, a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e faço a diminuição. E assim eu vou seguir aqui fazendo por toda a minha volta. Vou trabalhar toda essa volta numa sequência de 6 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta número 20, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Agora, com 42 pontos no nosso trabalho, a gente vai trabalhar as próximas 3 voltas de ponto sobre ponto. Então, a volta 21, 22 e 23, a gente vai trabalhar ponto sobre os nossos 42 pontos. Agora, na volta de número 24, eu vou trabalhar uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. E vou seguir essa sequência aqui dos 5 pontos e uma diminuição até o final, tá? Então, vamos em 5 pontos e uma diminuição até o final da nossa volta. E no final dessa volta, eu vou ter 36 pontos no meu trabalho. E essa é a volta de número 24. Finalizada, então, a minha volta de 5 pontos e uma diminuição, agora as voltas 25 e 26, eu vou trabalhar sobre os meus 36 pontos. Então, nós vamos subir aqui 2 voltas de 36 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 27, a minha sequência inicial aqui vai ser de 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. E eu vou seguir a sequência aqui dos 4 pontos e uma diminuição por todo o meu trabalho. Tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando 4 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Agora, as 2 próximas voltas que seguem aqui, a volta 28 e 29, é de ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos subir 2 voltas de 30 pontos no nosso trabalho. Agora, na volta de número 30, a minha sequência inicial aqui é 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou seguir trabalhando aqui 3 pontos e uma diminuição até o final. E no final da volta de número 30, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Então, vamos em 3 pontos e uma diminuição. Depois que eu finalizar a minha volta de 3 pontos e uma diminuição, a volta de número 31, eu já adiantei aqui, que é uma volta de ponto sobre ponto, tá? Então, essa última volta aqui do nosso corpinho é 1 ponto para cada um dos 30 pontos que eu tenho aqui. Desculpe, dos 24 pontos que eu tenho aqui na volta de número 31. E aqui eu corto o meu fio. Vou voltar aqui e vou fazer o acabamento desse fio preto aqui, porque depois a gente já vai trocar pra cor de pele pra começar a subir pescocinho, tá? Então, essa aqui, a gente vai fazer o mesmo acabamento que a gente fez aqui na perninha. Então, depois eu dou o acabamento aqui do meu fiozinho pra troca de cor. E antes de eu encher essa peça aqui e começar a subir cabeça e pescoço, eu vou fazer a sainha dela com a peça vazia. É mais fácil da gente crochetar a sainha dela, tá? Então, com o fio preto, eu vou iniciar aqui, porque a saia dela tem 3 camadas. Vamos começar pelo fio preto. Então, aqui, ó, pessoal, nessas alcinhas que a gente preservou aqui, ó, em bloco, quando a gente fez o acabamento do fio e começou aqui atrás, ó, depois de subir aqui nossas voltinhas, nossas 11 voltas, é nessas alcinhas que eu vou trabalhar agora, tá? Então, eu vou vir aqui atrás, novamente, aqui no meio da minha peça, né? Vou pegar a minha laçadinha aqui, assim, meu fiozinho preto, desculpa, eu vou dar uma laçada fora do meu trabalho, porque agora eu vou trabalhar em pontos altos, tá? Então, aqui. Venho aqui, pego a minha laçadinha, vou puxar aqui, meu fiozinho, né, minha laçadinha aqui. Fechar e subir aqui 1, 2 correntinhas. Com a primeira ali que a gente fechou, deu 3, né? Agora, aqui na mesma laçadinha que eu tenho aqui, eu vou colocar mais 2 pontos altos juntos, pra fechar 3, tá? As correntinhas vão valer por 1. E aqui mais 2, fechando 3 pontos altos na mesma alcinha. No próximo, eu vou repetir a mesma sequência, porque aqui eu vou trabalhar sempre essa sequência aqui, ó. Eu vou botar 3 pontos altos pra cada laçadinha que eu tenho aqui no meu trabalho, ó. Por isso que a gente trabalha com a peça vazia. É muito mais fácil a gente fazer isso antes de encher o nosso trabalho, tá? Então, é só essa sequência que nós vamos seguir aqui até o final. 3 pontos altos em cada laçadinha que eu tenho aqui. Cheguei aqui no final da minha volta, toda em aumentos triplos, aqui 3 pontos altos para cada ponto. E agora, eu vou vir aqui, ó, nas minhas correntinhas e vou contar 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo.
E vou subir aqui novamente, 1, 2, 3 correntinhas pro primeiro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. É só um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui. Porém, eu vou trabalhar pegando sempre, ó, a laçadinha de fora do meu ponto alto. E vou deixar a laçadinha de trás, porque ali depois a gente vai começar a trabalhar as camadas da sainha dela, tá? Então, eu sempre venho aqui e faço, ó, um ponto alto, pegando só essa alcinha da frente do meu ponto, tá? Ó. Laço, venho no ponto alto, pego só a alcinha da frente do ponto alto, tá? Assim. E faço toda essa volta assim, só um ponto alto para cada ponto, não tem mais aumentos aqui. E daí essa alcinha vai ficar aqui atrás, porque sempre a gente vai trabalhar as camadas da sainha dela, pegando essas alcinhas que a gente vai deixando aqui na segunda volta, tá? Então, vamos só seguir aqui ponto alto sobre ponto alto, então, sempre trabalhando em fló. Quando a gente trabalha em bló, a gente pega a alça lá de trás. E em fló, a gente pega a alça aqui da frente, tá? Vamos seguir assim até o final. Cheguei aqui no final da minha volta em fló, de ponto sobre ponto. Vou vir aqui na terceira correntinha, vou dar um ponto baixíssimo e mais um nozinho aqui, eu vou cortar este fio, tá? A primeira camada da nossa saia já tá pronta. É com 2 carreirinhas, tá? Vou apertar aqui bem. Agora, eu vou vir aqui com o fio roxo, que é o fio que eu vou usar para trabalhar o contraste com o preto, mas ou o fio aí que vocês escolherem para trabalhar. Vou dar a laçadinha aqui fora do meu trabalho, assim. Agora, eu vou vir aqui embaixo, nas laçadinhas que eu deixei aqui, ó. Que a gente preservou as laçadinhas, agora é nessas laçadinhas que eu vou trabalhar, ó. Vou puxar aqui o meu fio roxo. Fechar, subir mais 2 correntinhas para dar 3, com a que a gente fechou. E aqui eu vou trabalhar em cada laçadinha que eu tenho aqui um ponto alto, tá? É só um ponto alto para cada laçadinha. Ponto sobre ponto aqui, pegando essa laçadinha que a gente deixou aqui embaixo, ó. Essa saia aqui é parecida com a da Emília, só tem diferença nessa saia que é a quantidade de carreiras para cada camada, tá? Lá na Emília a gente trabalhava uma proporção igual. Aqui é um pouquinho diferente a proporção das carreiras, mas o estilo de trabalhar na saia em camadas é o mesmo, tá? Então, para cada alcinha dessa que eu tenho aqui, ó, eu vou botar um ponto alto. Até chegar lá no final, só ponto alto em cada laçadinha. Cheguei aqui no final, então, da minha volta, com a cor lilás. Agora, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, fechar com o baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, primeiro ponto alto. E aqui, novamente, eu vou trabalhar pegando só a alcinha da frente do meu ponto, tá? Que nem a gente fez lá em cima, agora eu vou fazer aqui também. Eu vou trabalhar em fló. Vou fazer toda essa volta de ponto sobre ponto, pegando só essa primeira alcinha aqui do nosso ponto, ó, tá? Aqui no lilás vocês vão conseguir visualizar melhor. O pontinho tem a alça lá de trás e a alça aqui da frente, e eu pego só essa daqui da frente do meu ponto. Até o final, fazendo um ponto alto para cada pontinho, essa de trás aqui vai ficando, para nossa última camada da saia. Vamos seguir assim, então, por toda a nossa volta. Chegando aqui no final, então, da minha volta, ó, deixei as alcinhas lá atrás, agora eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, na terceira eu vou fechar com o ponto baixíssimo, subir 1, 2, 3 correntinhas e trabalhar uma volta aqui de ponto sobre ponto em ponto alto, porém agora não preciso mais deixar a alcinha, tá? Agora é só ponto alto sobre ponto alto aqui, tá? Vamos seguir aqui trabalhando essa voltinha, então, de ponto alto. Cheguei aqui no final, então, da minha voltinha, dei um baixíssimo, cortei o meu fio lilás, vamos para a última camada da nossa saia com o fio preto. Então, aqui, ó, laçadinha fora do meu trabalho, vou vir aqui também nas alcinhas que a gente deixou aqui, ó, na cor lilás. Vou puxar a minha laçadinha aqui para subir as minhas correntinhas. Ó, primeiro ponto alto. Laço no próximo ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto novamente para cada laçadinha que eu tenho aqui. E eu vou fazer no total aqui agora, na última camada da minha saia aqui, 3 voltas de ponto alto. E nessa última camada, eu não preciso mais na segunda volta aqui, pegar só a alcinha da frente. Aqui eu só vou fazer carreiras de ponto alto, porque já é
a última camada da nossa sainha, tá? Então, eu vou fazer no total aqui 3 voltas de ponto alto. Essa primeira volta eu trabalho nessa alcinha que eu tenho aqui atrás, e as demais eu trabalho carreira de ponto alto normal, tá? Então, serão no total aqui, como eu falei, 3 voltinhas de ponto alto sobre ponto alto nas 3 voltinhas, tá? Vou fazer minhas últimas 3 voltinhas aqui na cor preta e já retorno pra gente fazer os acabamentos da saia. Então, aqui, ó, finalizei as minhas 3 voltas no fio preto, tá? E também já adiantei aqui o acabamento da barrinha da primeira e da segunda sainha, porque o acabamento é o mesmo, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o acabamento com vocês da última barrinha, e vocês sabem que nas 3 barrinhas vai ser o mesmo acabamento. Só que assim, ó, onde tem preto, eu vou fazer o acabamento no roxo, na cor inversa. E onde é roxo, eu fiz o acabamento em preto. Vou invertendo a cor da barrinha aqui do acabamento, tá? Então, aqui, ó, fiozinho roxo pra mim fazer o da última barrinha ali da saia, né? Da última camada da saia. Fiozinho roxo, dei um nozinho na ponta, vou vir aqui, ó, onde eu encerrei. Vou introduzir a minha agulha aqui e puxar o meu fiozinho aqui, minha laçadinha, né? Vou fechar aqui e vou subir mais uma correntinha, tá? E agora eu vou levar junto esses fios aqui, ó, que eu já vou dar acabamento neles aqui, que depois eu já não preciso mais voltar pra dar acabamento. Então, eu já levo junto aqui dando acabamento. O que que eu vou fazer aqui, ó? Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou dar um ponto... É uma barra bem simples, tá? As 3 barras são iguais. Um baixíssimo. Uma correntinha de intervalo. No próximo, baixíssimo. Acabamento mais simples não há. Uma correntinha, no próximo, ponto baixíssimo. Vai ser só isso daqui o acabamento das barras. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Correntinha, ponto baixíssimo, tá? É só isso daqui que a gente vai fazer, então, é um ponto baixíssimo em todos os pontos, cada ponto um ponto baixíssimo, separado por uma correntinha. Só isso aqui. Vamos seguir fazendo por toda a nossa barra esse acabamento e já vamos levando junto aqui nossos fios que já ficam rematados, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha última barrinha, todas são iguais, né? Quando eu chegar aqui no final, eu já posso rematar também o meu fiozinho. Finalizado aqui o acabamento das minhas sainhas, então, fiz o meu último arremate aqui, da minha última camada da saia. E a minha sainha ficou assim, ó. 3 camadinhas, pronta a sainha da nossa bruxinha. Olha que linda que ela fica, tá? Então, essa aula fica por aqui. Era da emenda das pernas, corpinho e da sainha dela. Na próxima aula, a gente já vai subir aqui a cabecinha dela e fazer o cabelinho, tá? Pra na última aula a gente só fazer os acabamentos finais de chapéu, costuras e bordados, tá? Então, na próxima aula a gente faz cabecinha e cabelo dela. Essa aula fica por aqui. A gente já pode aqui, ó, deixar a nossa bonequinha cheia, esperando a próxima aula, então. Eu já vou encher a minha até mais ou menos aqui um pouquinho pra cima da cintura. Não preciso encher tudo pra não ficar difícil de nós subir a cabeça, porque a gente pode encher depois, porque o espaço da cabeça aqui é bem bom, dá pra gente caminhar bastante com a boneca antes de encher todo o corpinho. Mas a base do meu corpinho aqui eu já posso deixar cheia, tá? Olha que linda que ela tá. Bonequinha pra ficar sentadinha, super fofa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra na próxima, então. Até lá!